Olá, tudo bem, meus queridos, minhas queridas? Dá um pulinho aqui, por favor. Eu preciso de um adaptador, senão meu computador não vai funcionar. Tá? Muito bom, meus amados idolatrados. Vocês estão bem? Nessa noite meio fria aqui de São Paulo, não é? Não muito fria, mais ou menos fria, não é isso? Muito bom. Bom, eu sou a Flávia, professora Flávia Cristina. Eu sou procuradora federal e ministro aulas de Direito Administrativo e Direito Previdenciário aqui no Damásio. E vou ter o prazer de estar com vocês hoje, já que a Previdenciário ainda não cai, não é? Flávia não dá ideia. Fala alto não dá ideia, não é? Dá ideia que os caras aceitam. Mas já que Previdenciário ainda não cai, não é? Então estaremos hoje com o maravilhoso mundo do direito administrativo. Eba! Quem vai fazer administrativo na segunda fase? Aê, é nóis! Isso, muito bem, pessoa diferenciada. Muito bom. Quem é que deu a primeira aula para vocês? Ah, professora Patrícia. Muito bom, professora Patrícia Carla, a princesinha do Nordeste, não é? Muito bem. Ó, deixa eu passar para vocês aqui as minhas redes sociais, que o pessoal gosta, né? Ou às vezes gosta. Então, tia Flávia, uma gordinha informatizada. A minha voz não é assim, não, viu? Esse pato rouco que eu tô. Minha voz não é assim, né? Que eu tô bem gripada, bem gripadinha, né? Vai ficando velho e tudo acontece. Qualquer ventinho que fica assim, né? Vai ficando velho e dá esses tilt. Ó, tia Flávia tem Twitter. Tem uma página no Face. Eu tenho também o Periscope. E mais recentemente eu fiz o Instagram. O tal do Instagram, não é? Todo mundo tá fazendo Instagram, tem que fazer, tá bom, vou fazer. Não sei mexer direito ainda não. Apago quando não é para pagar, posto no lugar errado, sabe essas coisas assim? Mando errado para as pessoas, não sei mexer nesse negócio ainda não. Em todas essas redes sociais, eu estou como Profa Flávia. Então, em todas essas redes sociais, eu estou como Profa Flávia. Então, para quem gosta, né? Para quem curte, para quem participa, tal, essas são as redes sociais que eu participo. E caso vocês queiram, tá aí. Especialmente o pessoal telepresencial, não é? Aí o telepresencial que às vezes tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, tal. Então, fica à disposição aí as redes sociais. A maneira mais fácil de eu responder alguma pergunta é através do Twitter, tá? É através do Twitter, que é mais rápido mesmo, né? O Twitter que é mais rápido mesmo, então é a maneira mais rápida, mais fácil de falar comigo. Muito bom. Eu não sei se a Patrícia falou para vocês, mas se ela falou, eu vou repetir. Direito administrativo está vindo com 6 questões, não é isso? Direito administrativo está vindo com 6 questões. Né? Às vezes o que acontece é que cai uma de administrativo dentro de constitucional, às vezes o contrário, uma de constitucional dentro de administrativo. Então, mas normalmente são 6 questões. 6 questões que não são assim... 4 delas, vamos dizer assim, 4 delas eu acho que normalmente são questões de nível médio. Aí 2 são mais puxadinhas, né? É isso mais ou menos o que vem acontecendo. 4... Não vou dizer que são fáceis, porque também fácil também é exagero, né? Tá fácil para ninguém. Mas 4 questões aí de nível médio e umas 2 mais puxadas. Como são 6, a ideal é você acertar aí umas 3, acerta 4, né? Vai que uma matéria é um pouco mais puxada do que outra, não é isso? Hoje saiu o resultado, né? Da primeira fase aí do último exame. E aí o pessoal agora vai fazer os recursos, né? O pessoal vai ingressar com recurso. Temos aí várias questões para recorrer. Ah, Flávia, vão anular? Não sei, né? A gente não sabe. Eu posso dizer de administrativo. De administrativo deveriam anular a questão. Alguém de vocês aqui fez essa última prova? Então, a de administrativo deveriam. Agora, se vão anular, são outros 500, né? Às vezes eles anulam coisa que não precisava anular e coisa que precisava eles não anulam. Então, não dá para a gente ter certeza. Antes de começar a matéria, eu queria passar para vocês algumas leis que costumam aparecer com mais frequência nas provas. Então, algumas leis que a gente
verifica que aparecem com mais frequência nas provas. Flávia, mas cai texto de lei? Opa! Muito! Muito texto de lei cai, tá? Então vamos pensar nas que mais aparecem na prova. Então qual seria aí uma legislação que mais aparece nas provas? Eita, nós, vamos fazer direito aqui. Uma legislação que aparece aí com mais frequência nas provas. Em primeiro lugar, a gloriosa Constituição. A Constituição Federal, não é? Na Constituição, nossa matéria está especialmente nos artigos 37 a 41. 37 a 41. Então, especialmente nos artigos 37 a 41, é onde está a nossa matéria dentro da Constituição. E destes artigos, eu destaco as pontas, o 37 e o 41. O 37 e o... Obrigada, Felipe. O 37 e o 41, tá? As pontas. Aliás, na última prova, nós tivemos uma questão que falava alguma coisa sobre o artigo 41, não é? Aquela questão de reintegração, lembra? De recondução, tal. Artigo 41 tem lá um momento em que ele fala sobre esse assunto, ok? Então, na Constituição, esses são os principais artigos. Aí nós temos uma lei que eu não sei porquê, na graduação, dificilmente os professores abordam esta lei, que é a Lei 9784 de 99. Lei 9784 de 99. Esta é a lei do processo administrativo federal. É a lei que cuida do processo administrativo federal. E não sei por que os professores na graduação dificilmente abordam essa lei. Sei que eles têm que a coitadinha da lei, tá? Mas é assim mesmo. E é uma lei curtinha, na prova passada caiu uma questão também sobre ela. Na prova passada caiu uma questão, texto de lei, sobre essa lei aí. Então, cai. E é uma lei curtinha, acho que vale a pena vocês darem um tapa nela, tá? Aí vem uma lei aqui que eu queria citar, esta vocês detestam. 8666 de 93. Que lei é essa? Licitações e contratos, não é? Licitações e contratos administrativos. Dois dos temas que mais aparecem nas provas. Licitação e contrato. Licitação e contrato, dois temas que aparecem muito nas provas, tá? Bom, esta lei é uma lei longa, eu sei, chatinha, também sei, né? Uma lei que é um verdadeiro sonífero, né? Chatinha, longa, tal. Mas eu ouso citar alguns artigos que o examinador pede mais. Então, por exemplo, artigos 3º, 17, 24, 25, 58. Eu acho que são os mais pedidos. Mas pode cair qualquer coisa, né, Flávia? Pode cair qualquer coisa, claro, né? Mas eu acho que esses artigos, 3º, 17, 24, 25 e 58, eu acho que são os mais pedidos, tá? 3º, 17, 24, 25 e 58. Embora, pode cair qualquer coisa, né? Deixa eu mandar um beijão aqui para a unidade de Atibaia. Especialmente para o Alfredo, tá lá firme e forte, né? Galera de Atibaia e o Alfredo. Também beijão para a Tatiane. Olha, manda até uma foto minha aqui, faz um elogio, coisa mais linda. Muito obrigada, viu? Beijão para a Tatiane também. É você? Ah, tá. Pensei que era você. Não, porque a foto não parece, né? Muito bom. Que mais, Flávia? Outra lei que é bastante longa, cai bastante também, é a 812 de 90. 812 de 90. Esta é a lei
que traz o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União. É o Estatuto Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, tá? Uma lei bem longa, nossa senhora. Pode cair qualquer coisa, claro, pode cair qualquer coisa, mas tem 2 assuntos que o examinador mais gosta, sendo que um deles caiu na prova passada mesmo. Tem 2 temas que o examinador mais gosta. Quais são, Flávia? Primeiro, está no artigo 8º e seguintes. Artigo 8º e seguintes. O tema é formas de provimento de cargo público. Formas de provimento de cargo público. Então, artigo 8º e seguintes. Aquela história. Readaptação, aproveitamento. Lembra desse assunto? Então, é isso daí. Artigo 8º e seguintes. Formas de provimento, formas de preenchimento de cargo público. Além deste artigo 8º e seguintes, desse assunto, o examinador também gosta do 125, 126. 125, 126. Esses 2, 125 e 126, eles tratam da incomunicabilidade das instâncias. Incomunicabilidade das instâncias. O que é isso, Flávia? Esta incomunicabilidade das instâncias. Lembra, é aquela história de que uma pessoa ela pode ser punida na esfera civil, penal e administrativa, as sanções podem ser acumuladas. Lembram desse assunto? Aí depois tem a exceção, tal. Então é isso daí, artigos 125, 126, que tratam da incomunicabilidade das instâncias. Depois, durante as aulas, vocês vão ver esses assuntos. Eu só estou citando aqui, né, o que costuma aparecer com mais frequência. Flávia, pode não cair nada disso, né? Pode não cair nada disso. Pode cair tudo? Pode, vai saber, né? Vai saber o que passa na cabeça do nosso examinador. Outra lei que eu gosto de citar é a lei 8987 de 95. Lei 8987 de 95. Esta lei é a lei das concessões e permissões de serviços públicos. Concessões e permissões de serviços públicos. Essa é uma lei também que o examinador gosta bastante. É uma lei curtinha, viu? É uma lei curtinha. Concessões e permissões de serviços públicos. Não é uma lei muito longa, não. Dá para dar um tapa numa boa. Última lei que eu vou citar, embora não seja, obviamente, a última lei de administrativo, né? Mas a última lei que eu vou citar é a Lei 8429 de 92. 8429 de 92, que é a lei de improbidade administrativa. É a lei que cuida de improbidade administrativa, que caiu na prova passada também. Então, lei de improbidade administrativa, que o examinador também gosta de perguntar. Aqui tem recado também da concurseira determinada. Olha que maravilha. Tamo junto aí. Flávia, e aí? E aí que eu acho que esses 6 aí diplomas legais, você tem que dar uma atenção maior. Não que os outros você não tenha que dar atenção, né? Mas é o que mais... Desculpa, é o que mais aparece nas provas. Tronques? Firmeza? Estão com uma cara meio assim, desacursoada, sabe? Na minha terra que fala isso. Estão cansados? Sabe que a cara meio desacursoada, assim, né? Na minha terra costumam falar essa expressão desacursoada, né? Bora lá, então, vamos lá. Ó. Nosso primeiro tema de hoje, poderes da administração pública. Poderes da administração pública. Muito bom. Já sei, Flávia, a gente vai falar aqui de poder legislativo. Não, nada a ver, legislativo e nada a ver, né? Nós vamos falar, na verdade, e vou tentar aqui dar um conceito, mais uma noção do que seriam esses poderes. Nós vamos falar de poderes aqui que são chamados de poderes instrumentais. Poderes instrumentais.
Legislativo, executivo, judiciário são poderes estruturais, poderes que estruturam o Estado. Nosso caso aqui não é esse, não. Nosso caso são os poderes instrumentais. E são chamados de instrumentais porque são verdadeiros instrumentos. São instrumentos que a administração pública tem à sua disposição para poder agir. São verdadeiros instrumentos que a administração pública tem à sua disposição para que ela possa agir e atingir a sua grande finalidade, que é qual? Qual a grande finalidade da administração pública? O interesse público. O interesse público. Então, por isso são chamados de instrumentais, porque são verdadeiros instrumentos. Instrumentos que a administração pública tem à sua disposição, para que ela possa agir e atingir a sua grande finalidade, que é o interesse público. E atingir a sua grande finalidade, que é o interesse público. Então, por isso são chamados de instrumentais. A doutrina também diz que eles são verdadeiros poderes deveres. Como assim poderes deveres? É porque, ao mesmo tempo em que a administração, que o administrador, ele pode, ele também deve utilizar esses poderes. Então, ao mesmo tempo em que a administração pública pode, ela também deve utilizar esses poderes. Como assim, Flávia? Como assim? Quando eu passo o farol vermelho, quem é que pode me multar? Qualquer Zé das Couve que estiver passando? Não. É a administração pública na pessoa do guarda, que pode me multar. Mas, ao mesmo tempo, deve me multar. Porque o guarda, ele não pode virar e falar assim, hoje não vou multar carros dessa cor, né? Não vou multar... Não pode. É um poder e, ao mesmo tempo, é um dever. Por isso que a doutrina, alguns doutrinadores chamam de poderes-deveres, para dar esse ênfase na necessidade de atuação. Tem que usar. É poder, é prerrogativa, mas também é dever. Aliás, no direito administrativo, no direito público em geral, a administração tem os seus deveres, tem as suas prerrogativas, mas tem os seus deveres também. Não é isso? Muito bom. Flávia, quais seriam esses poderes, deveres? Quais seriam as espécies de poderes, deveres que a gente precisa lembrar aqui? Quais seriam esses poderes? Bom, a doutrina fala em vários poderes. Então, assim, alguns doutrinadores falam de 4, outros doutrinadores falam em 6. Vamos lembrar dos 6, que aí, o que sobrar, né, não tem problema. Então, quais seriam esses poderes? Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo, regulamentar, e o mais importante, o que mais cai, que é o poder de polícia. Então, estas seriam as espécies de poderes. Poderes aqui não, devia estar escrito espécies, né? Deixa eu consertar aqui. Aqui devia estar escrito espécies. Espécies de poderes. Então, poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, normativo ou regulamentar, e o poder de polícia, que é o que mais aparece nas provas. Então, esses seriam os nossos poderes-deveres. Falar de cada um deles, então. Começando com o poder vinculado.
Beleza. Quando que a administração pública, Flávia, usa esse poder vinculado? Em que situações a administração pública vai usar esse poder vinculado? Ah, fácil, fácil. Poder vinculado, a administração pública vai utilizar quando estiver diante, então ela usa o poder vinculado, quando estiver diante de uma situação, clara e objetiva, quando estiver diante de uma situação clara e objetiva, e esta situação clara e objetiva, ela leva a um único comportamento. Então, é uma situação clara e objetiva que leva a administração, que leva o administrador a um único comportamento. O poder vinculado, ele não dá ao agente público, margem de liberdade. Não dá ao agente público margem de liberdade. Margem de liberdade para fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Um juízo de conveniência, já vou dar exemplo, vai ficar mais claro, tá? Não dá margem de liberdade para fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Porque, presentes os requisitos legais, a administração pública deve agir. Presentes os requisitos legais, a administração pública deve agir. Ela não tem margem de liberdade para fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Presentes os requisitos legais, ela deve agir. Vamos para um exemplo. Olha uma situação em que se usa o poder vinculado. Camarada foi até a prefeitura pedir uma licença para construir. Foi até a prefeitura pedir uma licença para construir. Aí, o agente público, ele vai analisar a documentação. Ah, viu lá a documentação, tá tudo certo. É uma situação clara e objetiva. Tem lá guias pagas, projeto aprovado, tudo direitinho. Bom, esta situação clara e objetiva só pode levar a um único comportamento, que é dar a licença. Ah, e se a documentação estiver errada? Também só tem um único comportamento. Não dá a licença, não é? Então, é uma situação que não permite ao agente fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Ele não pode ficar pensando, olha, realmente seu documento está certo, mas, sei lá, não acho conveniente começar agora a construção, o material está caro. Não é problema seu. Documentação certa, toque a licença. Então, o agente público não tem margem de liberdade para fazer um juízo de conveniência e oportunidade. É uma situação clara, que leva a um único comportamento. Está tudo certo? Dou a licença. Está errado? Não dou a licença. Ponto. Poder vinculado, a administração usa para produzir atos vinculados. Tá, Flávia? Facinho. Aí nós temos o poder discricionário. Bom, o poder discricionário, de acordo com a doutrina, ele pode ser utilizado em duas situações. Na primeira, ele faz parzinho com o vinculado. Como assim parzinho com o vinculado? No vinculado, uma situação clara e objetiva, um único comportamento. No vinculado, o agente público não tem margem de liberdade, não é isso? Então, no discricionário, o agente público, sim, ele tem margem de liberdade, para fazer o tal do juízo de conveniência e oportunidade. Ele tem margem de liberdade para fazer o tal do juízo de conveniência e oportunidade. É como se ele pudesse, entre aspas, bem entre aspas,
É como se ele pudesse pensar. Como se ele pudesse pensar. Por exemplo, o camarada vai até a administração pública pedir uma autorização de uso de bem público. O cara ele quer usar um terreno que pertence ao município, ele quer usar aquele terreno para instalar um circo, sei lá, né? Autorização de uso de bem público. Prefeito vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade e dar ou não aquela autorização. Então ele deve fazer um juízo de conveniência e oportunidade e conceder ou não aquela autorização. Então isso seria a primeira parte, vamos dizer, a primeira utilidade do poder discricionário. Uma situação que permite à administração fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Poder discricionário que vai levar à prática de um ato discricionário, não é? Vai levar à prática de um ato discricionário. Agora, eu também tenho uma outra utilidade para o poder discricionário. Uma outra utilidade. Ele também vai ser utilizado quando a lei usa conceitos jurídicos indeterminados. Quando a lei usa conceitos jurídicos indeterminados. Como assim, Flávia? Às vezes, a lei, ela usa algumas expressões que a gente tem que dar um pouco mais de concretude. Como assim, Flávia? Bons costumes, não é? Que mais? Mulher honesta, antigamente é isso, né? Mulher honesta. Que mais? Tem algumas expressões que a lei utiliza e que decoro, algumas expressões usadas pela lei, e que, para a gente poder entender melhor, a gente tem que dar um pouco mais de concretude. Aí se utiliza esse poder discricionário. Vejam, não está criando nada esse poder discricionário. A gente só está interpretando aquilo que a lei falou. Então, quando a lei usa esses conceitos jurídicos indeterminados, a gente precisa do poder discricionário para entender um pouco mais esses conceitos. Então, o poder discricionário é utilizado nestas duas situações. A primeira, ele faz par com o poder vinculado. Na segunda, para dar mais concretude, para ser mais objetivo, não é? Esses conceitos jurídicos indeterminados. Tranquilo? Esses dois primeiros poderes, nem todos os autores falam deles. Nem todos os autores. Agora, esses 4 próximos que a gente vai falar agora, esses todos os autores mencionam. Os próximos 4, todos os autores mencionam. Então, agora, vamos lembrar do poder hierárquico. Poder hierárquico. Bom, o nome já ajuda. O nome hierárquico já ajuda a gente lembrar que poder é esse. Porque o poder hierárquico é aquele utilizado pela administração para que ela possa se organizar, para que ela possa se estruturar, para que ela possa se organizar, para que ela possa se estruturar. Para que a administração pública ela possa estabelecer relações de coordenação, e subordinação. Olha que beleza. Quem manda em quem? Quem é subordinado a quem? Relações de coordenação e subordinação. Relações de coordenação e subordinação.
quem manda em quem. Tudo a ver aqui com hierarquia. Tudo a ver com hierarquia. Quem manda em quem está subordinado a quem. Tudo a ver, relação de hierarquia. Relação de hierarquia. Ah, beleza, Flávia, beleza. O nome é bom, né? Hierarquia, hierárquico. Este poder hierárquico, ele gera algumas consequências. Algumas consequências, especialmente consequências relacionadas ao superior com relação ao seu subordinado. Do que você está falando, Flávia? Estou entendendo o que seriam essas consequências, esses efeitos. Por exemplo, quando o superior ele vai dar ordens para o seu subordinado, ele está usando o poder hierárquico. Quando o superior ele dá ordens para o seu subordinado, ele está usando o poder hierárquico. Relação de coordenação e subordinação. É o uso do poder hierárquico. E o subordinado tem que obedecer? Sim ou não? Salvo as ordens manifestamente ilegais. Então, em regra, o superior, quando dá ordem para o subordinado tem que obedecer. Salvo quando se trata de uma ordem manifestamente ilegal. Se o meu chefe me der uma ordem e falar assim, vai cobrar aí os devedores da Previdência, não estão pagando direito, toque uma arma e a relação dos devedores, vai lá cobrar. Isso me parece uma ordem manifestamente ilegal. Essa eu não preciso obedecer. Mas, em regra, quando o meu chefe me dá ordens, eu tenho que obedecer. Em regra, eu tenho que obedecer. Tudo bom. Além disso, outra atitude, vamos dizer assim, outra consequência do superior com relação ao subordinado. O fiscalizar. Superior fiscaliza a atuação do subordinado. E, se for o caso, ele vai, inclusive, rever a atuação deste subordinado. Se for o caso, ele vai até rever a atuação do subordinado. Então, isso também decorre do exercício do poder hierárquico. Uma relação de coordenação e subordinação. Muito bom. Próximo poder. Poder disciplinar. Desculpa. Poder disciplinar. O nome também é bom, hein? O nome também é bom. Poder disciplinar vai ser utilizado pela administração para que ela possa sancionar, para que ela possa punir. Disciplinar mesmo, né? Sancionar, punir, disciplinar. Quem, Flávia? Quem que vai ser punido? Quem que vai ser sancionado com esse poder disciplinar? Aquelas pessoas que têm uma relação especial com a administração. Pessoas que têm uma relação especial com a administração. Como assim uma relação especial? Por exemplo, os servidores. E também podemos dar como exemplo os particulares, então aqui os servidores, e também, vamos usar a expressão mais certa, os agentes públicos. Os agentes e também aqueles particulares submetidos à disciplina da administração. Particulares submetidos à disciplina da administração. São pessoas que têm uma relação especial com a administração.
não é qualquer pessoa, não. Não é qualquer pessoa. São pessoas que têm uma relação especial com a administração. Então, os agentes públicos, particulares submetidos à disciplina da administração. Dá um exemplo aí, Flávia, de particulares submetidos à disciplina da administração. Estudante de escola pública. É o exemplo clássico de particular submetido à disciplina da administração. Então, quando uma pessoa, um agente, ele é suspenso, ou ele sofre a pena de demissão, porque demissão em direito administrativo é punição, não é? Não é como no direito do trabalho, que as pessoas podem pedir demissão ou são demitidas, não é assim no direito do trabalho? Aqui não, direito administrativo, as pessoas, elas não pedem demissão, elas pedem o quê? Se elas querem ir embora, elas pedem exoneração, não é isso? Porque pedir demissão não cabe aqui no direito administrativo, já que demissão é punição. Então, quando um agente público ele sofre lá uma advertência ou uma suspensão, e o chefe dele está usando este poder disciplinar, o poder de punir, de sancionar. Tá? Tudo bem. Outro poder. Deixa eu falar uma coisinha aqui. Não é poder disciplinar, mas eu vou falar um assuntinho aqui, que como tem a ver com punição, eu gosto de falar agora. Poder disciplinar é isso que nós vimos, tá? Passa a régua no poder disciplinar. Mas abre um parêntesezinho, que eu queria lembrar com vocês, um assunto, que é incomunicabilidade das instâncias. Tem a ver com punição, por isso que eu falo agora. Não é poder disciplinar, não é poder disciplinar, mas como tem a ver com punição, eu costumo abordar esse tema agora. Então, incomunicabilidade das instâncias. Um dos temas que eu falei que o examinador gosta, né? Bom, esta história da incomunicabilidade das instâncias, a regra sobre esse assunto está no artigo 125, a regra está no artigo 125 da 812 de 90. E lá diz assim, ó: as sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se sendo independentes entre si. Então, por exemplo, ó, camarada, ele pode ser punido em uma instância e absolvido em outra. Como assim, Flávio? Dá um exemplo. As sanções são independentes entre si. A regra é a incomunicabilidade das instâncias. A decisão de uma instância não é comunicada às demais. Então vamos para o exemplo. Servidor foi até a repartição pública, fora do horário de serviço, bêbado, sem autorização, pegou o carro da administração, sem autorização, saiu em alta velocidade, passou farol vermelho, atropelou uma pessoa e matou. Nossa, meteu os dois pés na jaca. Esse cara vai ser processado na esfera administrativa, vai ser processado na esfera penal, matou uma pessoa, e na esfera civil também, porque a família do morto vai querer uma indenização. E a regra é, a decisão de uma instância não é comunicada às demais. Ele pode ser condenado na civil, absolvida na penal, condenada na penal, absolvida na administrativa, cada um com seus problemas. É o artigo 125 que traz a regra. Por isso que a gente chama de incomunicabilidade das instâncias. A decisão de uma instância não é comunicada às demais. Beleza, Flávia. Se tem regra é porque tem exceção. Lógico, não é? Na verdade, são exceções que estão previstas no artigo 126 da 812 de 90. Artigo 126
da 812 de 90. Porque lá diz assim, ó, se a pessoa for absolvida, comeu um S aqui. Se a pessoa foi absolvida na esfera criminal, então se eu tenho a absolvição criminal, se ela foi absolvida lá no penal, e a razão da absolvição foi inexistência do fato. Ou seja, ele foi absolvido na esfera criminal porque ficou provado que não aconteceu nada. Aconteceu nada. Ninguém pegou carro, ninguém atropelou, ninguém morreu, não aconteceu nada. Sonharam com essa história. Aconteceu nada. Ele será absolvido nas demais instâncias. Então, se ele foi absolvido na esfera criminal e a razão da absolvição foi a inexistência do fato, ele vai ser absolvido na esfera administrativa. Agora, também se ele foi absolvido na esfera criminal e a razão da absolvição foi negativa de autoria, ou seja, ele foi absolvido porque ficou provado lá na esfera criminal que não foi ele. Realmente, alguém atropelou, alguém matou, mas não foi ele, não. Negativa de autoria, ficou provado. Ele será absolvido na esfera administrativa. A pegadinha nesse caso é a seguinte. O examinador põe a seguinte pegadinha. Ó. Fulano fez isso, aquilo, tal. Foi absolvido na esfera criminal. Portanto, será absolvido na administrativa. Errado. Não é qualquer absolvição criminal que leva à absolvição em outras instâncias. Então, às vezes, eles põem também, fulano foi absolvido na esfera criminal por falta de provas. Não. Posso não ter prova para puni-lo na esfera criminal, mas tenho para a esfera administrativa. Então, não é qualquer absolvição criminal que será comunicada. A regra é a incomunicabilidade, com as exceções. E a pegadinha clássica, eles colocam na prova que fulano foi absolvido na esfera criminal. Nem dizem qual a razão da absolvição. Nem dizem. Então, mas não está errado. São só nestas duas circunstâncias que haveria a comunicabilidade. Tronques? Veja, essa história aqui não é poder disciplinar, hein? Não é poder disciplinar. Mas como tem a ver com punição, eu gosto de lembrar logo em seguida do poder disciplinar. Ok? Então vimos poder vinculado, discricionário, hierárquico, disciplinar. Quais que estão faltando? Ah, Flávia, tenho aqui o poder normativo regulamentar. Normativo regulamentar. Poder normativo, poder regulamentar são expressões sinônimas? Ah, tem gente que diz que sim, tem gente que diz que não. Como assim? Alguns autores dizem que normativo é sinônimo de regulamentar. Teriam o mesmo sentido. Poder normativo, poder regulamentar são a mesma coisa, para alguns autores. Para esses autores, poder normativo ou poder regulamentar, já que são expressões sinônimas, seria o poder utilizado para expedir atos normativos. Para expedir atos normativos. Flávia, quais são atos normativos? O decreto, resolução, portaria, ordem de serviço. São atos normativos. Decreto, resolução, ordem de serviço, instrução normativa. São
atos normativos. Veja, ó, são atos, sim, são atos, são produzidos por uma pessoa, é algo unilateral, mas eles têm um jeitão de norma, por isso que são chamados de atos normativos. Então, são atos, são unilaterais, tal, mas tem um jeitão de norma, por isso são chamados de atos normativos. Então, para esse primeiro posicionamento, poder normativo é igual ao poder regulamentar. Quando o administrador ele expede um decreto, quando expede uma resolução, uma portaria, está usando o poder normativo ou poder regulamentar. Mas tem um segundo grupo, e esse segundo grupo ele é maior, é majoritário, que diz que normativo é diferente de regulamentar. Uma segunda galera que diz que poder normativo é diferente de poder regulamentar. O poder regulamentar seria utilizado para expedir o ato normativo mais importante, que é o decreto, que é o regulamento. Então, como é o ato normativo mais importante, ele tem um poder só para ele, poder regulamentar. Quem é que tem competência para expedir decreto, hein? O chefe do executivo. O chefe. Como é que você sabe? Eu sei porque está escrito. Lá na Constituição, no artigo 84, inciso 4, inciso 6º. Artigo 84 da Constituição, incisos 4 e 6º. Então, lá está dizendo que compete ao chefe do executivo, expedir decreto. Tal. Então, quem é o chefe do executivo? Presidente, governador, prefeito. Não é? Presidente, governador, prefeito. É o ato normativo mais importante. Aí teria um poder só para ele. E o poder normativo? O poder normativo seria para expedir os demais atos normativos. Ou seja, todos menos o decreto, que tem um poder só para ele. O decreto tem um poder só para ele. Então, para expedir resolução, portaria, aí usariam o poder normativo. Ok? Então, nós temos aí um segundo posicionamento, que é o posicionamento, vamos dizer, mais adotado. Regulamentar diferente de normativo. Troques? Muito bom. Vamos dar um segundinho para trocarem a mídia, e aí a gente fala do poder que mais cai, que é o poder de polícia. Só um segundinho.